Ok, let's get started. No vídeo de hoje nós vamos analisar o tópico Introdução ao GNOME e ao ambiente de trabalho Tails. O ambiente de área de trabalho usado no Tails é o GNOME. Esta página descreve funcionalidades importantes deste ambiente no contexto do Tails. Nesse primeiro ponto eu já quero bater um papo com vocês a respeito do GNOME. Para quem não tem muito conhecimento a respeito de sistemas operacionais e não tem muita noção do que é um ambiente gráfico, eu vou dar uma explicação um pouco rápida. O ambiente gráfico dos sistemas operacionais normalmente é o que a gente consegue enxergar na tela, né? As janelas, os menus, a exibição de imagens, vídeos, tudo isso é feito através do ambiente gráfico dos sistemas operacionais. Uma coisa muito interessante do Linux é que ele tem vários sistemas de interface gráfica. O GNOME em si, ele abrange algumas outras coisas do sistema que não cabem ao conteúdo desse vídeo, mas só para vocês saberem, existem alguns outros modelos de ambiente gráfico que têm algumas outras funcionalidades, tanto estéticas quanto funcionalidades a nível de sistema. Eu pessoalmente não gosto muito do GNOME. Ele é um dos mais famosos que tem para sistemas Linux, mas eu não sou muito chegado nele. Embora não seja assinada por conta dele ser um ambiente gráfico ruim. Ele é muito bom, só que não me agrada tanto quanto alguns outros, como por exemplo o KDE Plasma, que é o meu ambiente gráfico favorito para Linux. Beleza? Vamos continuar. Aqui nós temos uma lista com os tópicos que vão ser apresentados nessa página. Nós vamos passar um por um, então vamos só continuar. Deixa eu traduzir para português só para facilitar algumas traduções que não estão completas. Ok. Barra de navegação superior. No canto inferior esquerdo da tela, um errozinho aqui do Tails, duplicou tela, mas continuando. No canto superior esquerdo da tela, há um botão e 3 menus. Na verdade, é um botão e 2 menus, ele também errou nessa descrição aqui deles. Beleza? Aí, vamos lá. Esse botão e esses 3 menus são isso aqui. Deixa eu iniciar aqui o Tails rapidinho. Estou iniciando ele no idioma português e com o armazenamento persistente desbloqueado. Esse botão e os menus que ele apresenta aqui na página é esse botão aqui e esses 2 menus, o menu de aplicativos e o menu locais. Beleza? Para acessar suas janelas de aplicativos, você pode fazer um dos seguintes. Clicar no botão Atividades, seria isso. Clicar aqui nesse botãozinho. Mover o ponteiro do mouse para o canto inferior esquerdo, para vocês moverem para cá. O meu normalmente não dá certo, porque como eu estou rodando em uma máquina virtual, ela tem algumas limitações em relação a algumas funcionalidades como essa. Então, normalmente, se você estiver usando um computador normal, só vocês... Aqui, funcionou agora, tá vendo? Encostei aqui, ele reconheceu dessa vez. Aí ele abre aqui a opção de atividades. E a última seria a tecla Super do seu teclado. A tecla Super é essa tecla que tem um logotipozinho do Windows. Para quem utiliza o sistema Windows, ela é um pouco mais familiar. Mas no contexto do Linux, normalmente ela é chamada de tecla Super. Aí, se você apertar, vai aparecer também aqui as atividades.
Você pode ver suas janelas de aplicativos na tela de visão geral. Você também pode começar a escrever para buscar aplicativos, arquivos e pastas. Então, essa área de atividades, ela é como se estivesse simulando duas telas, ou acho que você pode adicionar até mais do que duas. Então, se você, por exemplo, selecionar a primeira e abrir alguns aplicativos nela, como, por exemplo, o KeePass e abrir um editor de texto nessa primeira, e na outra eu vou abrir as configurações, sistema configurações, só configurações mesmo. Então você pode meio que trabalhar em dois ambientes diferentes. Aqui você também consegue alterar entre eles, indo para o primeiro, indo para o segundo, ou indo pelo botão de atividades mesmo. Aqui tem o primeiro, depois o segundo, e se você adicionar alguma coisa nessa outra que está vazia, ela vai criar outra vazia e você pode ir organizando suas coisas. Isso é muito útil para quem trabalha com muitas aplicações abertas lá ao mesmo tempo. Então você não precisa colocar tudo em mesmo lugar, tumultuando a espaço da tela, né? Isso facilita bastante a organização. Você, como aqui mesmo falou, você pode buscar diretamente pelo nome do aplicativo, como por exemplo, configurações. Você já pode ver aqui. Se você já tiver com o aplicativo aberto, ele vai aparecer com essa bolinha embaixo. Então, se você clicar, ele vai te direcionar diretamente para a tela, para a atividade, em caso, né, a tela de atividade que você está utilizando. Vocês podem ver que foi para essa. Se a gente procurar o KeePass, ele também está com a bolinha indicando que ele está aberto, e a gente clicar, ele vai direcionar para outra tela. Então, isso é muito útil para questão de organização. Beleza? Espaço de trabalho 1, espaço de trabalho 2, se você adicionar mais alguma coisa aqui, aí vai para o 3, e ele vai criando automaticamente outros espaços vazios. Vamos voltar aqui para o começo de tudo, deixa eu fechar aqui os programas. Beleza, pode ver que ele fechou o jogo. Menu de aplicativos. O menu Aplicativos provê atalhos para os programas incluídos e para os utilitários de configuração do GNOME. Seria, em caso, esse menu aqui. Aí aqui ele vai fazer a indicação de alguns aplicativos úteis que estão aqui. A gente vai dar uma passada rápida em cada um. Configurações. Para alterar diversas configurações do sistema Tails, como teclado, mouse, touchpad ou monitores, escolha ferramentas do sistema e configurações. Então seria só vir aqui, ferramentas do sistema, configurações. Por padrão, qualquer configuração alterada no Tails será perdida quando o sistema for desligado. Apenas as configurações que tenham sido salvas no armazenamento persistente serão restauradas ao reiniciar o Tails. Nesse caso é importante avisar que praticamente todas as configurações que você realizar por aqui, elas vão ser perdidas. Então não adianta você alterar aqui essas configurações e esperar que elas sejam restauradas mesmo que o armazenamento persistente esteja ativado. Por exemplo, ativar aqui o tema escuro ou outras coisas. Algumas até são salvas, como por exemplo as redes que você se conecta, se você se conectar via Wi-Fi, por exemplo. Mas nesse caso, você teria que estar com o armazenamento persistente desbloqueado e a configuração específica ativada, que nesse caso seriam as conexões de rede. Mas se você ativasse aqui e fizesse essas alterações das redes aqui, elas seriam salvas, beleza? Eu não sei se no caso, por exemplo, do VPN ele realizaria isso, mas pelo menos as informações básicas como as senhas de Wi-Fi e configurações de banda seriam registradas. Deixa eu fechar aqui, ativar. Ok, deixa eu voltar ao tema padrão.
E aqui tem várias outras configurações também que vocês podem verificar depois, beleza? Para saber sobre os vários atalhos de teclado do GNOME, abra a ferramenta de configurações e escolha atalhos de teclado. Nesse caso seria abrir aqui as configurações, descer aqui na área de teclado e aqui embaixo tem as opções atalhos de teclado. Elas estão separadas por alguns grupos. Se você clicar em algum deles, como por exemplo acessibilidade, você vai ter aqui as opções, vai mostrar quais são as teclas de atalho e você pode tanto alterar quanto habilitar as que estiverem desabilitadas, desabilitar algumas que estejam habilitadas. Preferencialmente você que escolhe o que é que vai funcionar ou não. Vou fechar aqui. Sobre Tails. Para saber qual a versão do Tails que você está executando no momento, escolha Tails sobre Tails. Então seria aqui o menu Tails sobre Tails. Então nós temos aqui a versão 6.16 e aqui mesmo nessa telinha também tem a opção de verificar por updates. Então se você tiver com uma versão desatualizada e com acesso à internet, através dessa ferramenta aqui você consegue verificar se tem alguma versão nova disponível. Ajuda. Para acessar a ajuda do GNOME Desktop, escolha Utilitários e Ajuda. Ou seja, Aplicativos, Utilitários e Ajuda. Aí aqui ele também tem várias informações de ajuda que você pode verificar também uma a uma, caso queira. Eu não vou verificar porque foge do escopo aqui do conteúdo do vídeo, mas fique à vontade para verificar, para se aprofundar um pouco mais no conteúdo, beleza? Submenu de favoritos. No submenu favoritos, alguns atalhos permitirão que você execute os aplicativos mais frequentemente utilizados. Aí aqui ele tem uma lista dos aplicativos. Eu vou passar rapidamente por cada um, só para vocês verificarem do que se trata. São eles. O Tor Browser permite que você navegue na web anonimamente e sem censura. Gente, esses links aqui que eles estão exibindo para se aprofundar um pouco mais nos aplicativos, eu também não vou acessar, porque novamente foge do escopo do vídeo. Eles são tópicos que serão abordados posteriormente em outros vídeos do canal, então simplesmente vou pular eles, vou ler somente a descrição. O Tor Connection permite que você se conecte à rede Tor. O armazenamento persistente permite que você salve alguns dos seus arquivos e configurações em um armazenamento persistente criptografado no seu pendrive Tails. A documentação do Tails abre uma versão offline do site e da documentação do Tails. O Whisperback Error Reporting permite que você reporte problemas à nossa equipe. O Tails Cloner permite que você clone seu Tails para outro pendrive, faça backup do seu armazenamento persistente. O Thunderbird permite que você escreva e-mails e leia feeds RSS e Atom. O KeePass XC permite que você armazene e gerencie suas senhas seguras. O Cleopatra permite que você criptografe textos e arquivos usando o GNU-PG. Só uma redução rápida, pessoal. Esses favoritos, como ele falou, eles nesse caso não são os mais utilizados, eles são as recomendações do Tails, mas se você começar a utilizar outros aplicativos, provavelmente eles vão aparecer aqui. Esses são normalmente os mais utilizados pelas pessoas, então eles já ficam logo de cara nesse submenu. E você pode acessar eles por aqui.
Mas também há outros vários aplicativos que você também pode utilizar, como acessórios, e tem ferramentas de escritório, tem toda a suíte do LibreOffice, tem grupo de ferramentas do sistema, ferramentas gráficas, utilitários de internet, multimídia, os próprios Tails e utilitários gerais, beleza? São vários aplicativos disponíveis. Aqui no canal, provavelmente, eu vou criar uma playlist específica da utilização de cada um deles. Mas como foge do escopo desse vídeo, por ser um conteúdo muito extenso, vamos só continuar. Menu locais. O menu locais dá acesso direto a diferentes pastas e mídias de armazenamento. Nesse caso, estamos falando desse menu aqui. Beleza? Ele tem aqui várias pastas já disponíveis. E vamos continuar aqui na leitura. Ele já vai aqui para outra área. Deixa eu falar um pouco mais com vocês sobre esse menu de locais. Gente, essas pastas aqui que estão nessa primeira parte, até aqui no computador, elas dizem respeito às pastas que estão disponíveis na sua home, ou seja, no seu diretório pessoal do Tails. Mas vocês devem se atentar bastante, porque qualquer coisa que vocês fizerem nessas pastas serão perdidas quando você desligar o Tails, beleza? Se você fizer download de alguma coisa e salvar no diretório de downloads, quando você desligar, vai ser perdido. O mesmo vale para músicas, imagens, vídeos, tudo que você fizer nessas pastas aqui. Elas são úteis para uso somente durante a execução do Tails. Então, vou dar um exemplo. Você está editando um documento, você vai enviar para alguém, você pode salvar ele aqui temporariamente, fazer todas as edições, enviar para a pessoa que você quer, e caso ele não seja importante, você pode deixar ele aqui mesmo, e quando reiniciar o computador ele vai ser apagado. Ou se for alguma coisa importante, você pode pegar ele e mover para o seu armazenamento persistente, que nesse caso é nesse diretório aqui. Então, já partindo para cá, esse diretório aqui é o único lugar do sistema do Tails que você pode salvar seus arquivos e eles vão permanecer mesmo após o encerramento do sistema, beleza? Eu vou abrir ele aqui rapidinho para vocês verem. Vocês podem ver que ele está vazio, porque eu não adicionei nada. Mas qualquer coisa que vocês fizerem aqui, como por exemplo, criar uma nova pasta, ou qualquer outra coisa, salvar arquivos de mídia mesmo, ele vai ficar salvo. Quando você desbloquear o seu armazenamento persistente, ele vai permanecer aqui. Já nessas outras pastas aqui, como eu falei, downloads, documentos e afins, qualquer coisa que estiver nelas vai ser perdido quando o Tails for encerrado. Então tomem muito cuidado. Essas pastas são só para uso temporário e a pasta persistente é para arquivos que vocês querem deixar salvo, beleza? Lembrem-se sempre disso. Isso assim, é uma das bases mais fundamentais do funcionamento do Tails. Seus arquivos que devem ser mantidos têm que ficar especificamente nesse diretório. Vamos continuar. Estado e circuitos do Tor. O ícone de estado do Tor é uma cebolinha com um X ou só uma cebolinha. Provê um atalho para circuitos Onion, que permite que você gerencie os circuitos de rede Tor usados pelo Tails. Esse caso ele está se referindo a isso aqui. No momento como eu desativei a conexão de internet desse sistema, só vai aparecer esse menuzinho aqui, mas nessa área que você configura algumas das conexões à rede Tor que você está realizando, beleza? Também é um conteúdo um pouco extenso para esse vídeo e que foge do nosso assunto principal, mas também vai ter vídeo no canal especificamente sobre isso. Aí aqui ele tem o link da documentação, que eu também vou pular, fiquem à vontade para verificar se vocês tiverem interesse. Acessibilidade. O menu de acessibilidade permite que você ative o leitor de tela,
teclado na tela, a exibição de texto grande e outras tecnologias assistivas. O menu que ele está se referindo é esse aqui. Nele tem várias funcionalidades de acessibilidade que você pode ativar, como por exemplo um ampliador de tela, de conteúdo, que você deixa a tela gigantesca para poder você verificar alguma coisa se você tiver uma visão prejudicada. Vou ativar aqui. Tem várias outras também que você pode ativar, como o teclado na tela, tecladozinho virtual, um alto contraste também para melhorar um pouco algumas componentes da tela. Assim, vai da necessidade de cada um. Só você verificar se precisa de algum deles e ativar, beleza? Disposições de teclado. O menu de disposições de teclado te permite mudar a disposição do teclado e o método de entrada para escritas não latinas. Então, se você vir aqui, você tem as opções de mudar tanto o layout do teclado quanto o tipo de entrada para símbolos de outros idiomas, como por exemplo chinês, japonês e afins. Então, é um menuzinho útil para quando você utiliza teclados em outros formatos de idiomas. Então, é só você clicar aqui e selecionar, beleza? Menu do sistema. No campo superior direito da barra de navegação, o menu do sistema te permite administrar suas configurações, conectar a uma rede Wi-Fi e reiniciar seu computador. Esse menuzinho aqui em caso. Aqui na página vocês podem ver que tem algumas outras opções que não estão disponíveis no meu. Isso acontece porque, como eu estou utilizando o Tails em uma máquina virtual, algumas limitações acabam acontecendo, como justamente algumas possíveis configurações de componentes da tela e afins, beleza? Então, vocês podem verificar aqui as outras opções, como por exemplo, conexão de Wi-Fi, ativar o modo noturno e outras coisas que não estão aparecendo no meu, mas que tem a ver com o sistema, vocês podem ativar diretamente nesse menu. Continuando. Rede. A partir do menu do sistema, você pode escolher a rede Wi-Fi a qual se deseja se conectar. Aí aqui tem um linkzinho falando sobre, que se direciona para uma página falando sobre como conectar a uma rede. No meu caso, não está aparecendo nada porque as redes do meu computador estão desativadas. Eu desativei as redes da máquina virtual, então ele não tem nem Wi-Fi e nem está conectado via cabo. Eu vou até ativar rapidinho só para vocês verificarem a conexão via cabo. Ok, eu ativei aqui a rede cabeada, vocês podem ver que já apareceu aqui a conexão. Beleza. E a mesma coisa apareceria se eu tivesse com Wi-Fi, apareceria aqui o íconezinho de Wi-Fi. Tem aqui a opção de ativar o modo escuro, bloqueio de tela, suspensão e afins. Bloco para bloqueio de tela. Bloco para tecido, com uma tradução errônea que foi realizada. Então seria o bloqueio de tela. Clique em bloquear tela para desbloquear a sua tela, para bloquear sua tela com uma senha. Seria essa opção aqui. Se você clicar em bloquear a tela, ele vai mostrar essa opçãozinha aqui, em que você coloca uma senha, como por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não utilizem essa senha logicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se clicar aqui em bloquear tela, ele bloqueia a nossa tela e deixa inviável a utilização do sistema por quem não tenha ela. Então, deixa eu desbloquear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora podemos continuar.
Aí aqui ele tem uma informaçãozinha. Se você configurar uma senha de administração ao iniciar o Tails, você poderá desbloquear sua tela com a sua senha de administração. Então, se quando você está iniciando o Tails, você ativar a senha administrativa, que é uma funcionalidade um pouco avançada do uso normal, né, do Tails, vocês não vão ter a necessidade de criar aquela senha quando clicar aqui nessa opção. A própria senha administrativa já vai servir para essa finalidade. Então, quando vocês clicarem aqui, automaticamente ele vai bloquear e vocês vão poder realizar o desbloqueio utilizando a senha de administrador. Aqui ele tem um alertazinho. Se a sua tela vai bloquear automaticamente depois de um tempo, se você tiver definido uma senha de administração. Para desativar esse comportamento, execute o seguinte comando em um terminal. Então aqui ele tem um comandozinho que você pode executar no terminal para desativar o bloqueio automático do Tails, o que é altamente não recomendado, porque como o Tails é um sistema voltado para segurança, você desativar isso é justamente uma brecha de segurança, porque se você tiver que se afastar do seu computador por alguns minutos, e não tiver essa funcionalidade, o seu sistema vai ficar aberto. Então qualquer enxerido que estiver próximo vai poder mexer nas suas coisas. Já com essa opção no padrão, o sistema vai bloquear automaticamente depois de alguns minutos, beleza? Então é altamente recomendado que vocês não façam isso. Caso contrário, você poderá configurar uma senha para desbloqueio da tela quando bloqueá-la pela primeira vez. Foi o procedimento que a gente acabou de fazer. A gente colocou a nossa senha, porque não tinha uma senha administrativa ativa. Aí colocamos a senha e a partir desse momento a gente pode utilizar essa senha que a gente acabou de colocar para desbloquear o sistema. Continuando. Suspender. Clique em suspender para suspender o computador. Durante a suspensão, seu computador não estará computando, porém estará ligado, como se estivesse congelado, mas ainda assim vivo. Para sair da suspensão e voltar à área de trabalho do Tails, aperte o botão desligar do seu computador. Aí aqui ele tem um avisozinho. Caso você remova seu pendrive USB com Tails durante a suspensão, seu computador não irá desligar imediatamente. Ele apenas desligará quando for retirado da suspensão. Um invasor com acesso físico ao seu computador é capaz de descobrir a senha do seu bloqueador de tela ou configurar um ataque de inicialização a frio, podendo comprometer seu Tails enquanto ele estiver suspenso. Para mais segurança, desligue o Tails completamente. Então seria essa opçãozinha aqui. Se você clicar nela, o seu computador meio que vai entrar em hibernação. A tela vai apagar, o sistema todo vai meio que fingir que desligou. Só que quando você pressionar o botão de ligar novamente, ele vai iniciar na tela de bloqueio e você vai poder continuar de onde parou. Se tiver arquivos abertos, ele vai continuar com os arquivos abertos, a mesma coisa para softwares e afins. Mas, novamente, por questão de segurança, como o próprio Tails avisa, a melhor opção é desligar completamente o sistema. Eu não vou suspender porque se eu fizer isso em uma máquina virtual, ela meio que dá uma travada. Então eu vou simplesmente continuar. Mas se você tiver um computador normal e ativar e clicar nessa opção, seu computador meio que vai desligar, mas vai simplesmente congelar, entrar em estado de hibernação. Beleza? Continuando. O modo escuro e luz noturna. No menu do sistema, você pode alternar entre o modo de luz padrão, com cores mais frias e mais brilho, um modo escuro, um modo de luz noturna, com cores mais quentes e menos brilho, uma combinação do modo escuro e do modo de luz noturna. Nesse caso, esses modos, aqui a minha máquina virtual não permite a exibição de todos. Nesse caso, eu só consigo ativar o modo escuro, alternar entre o modo escuro e o modo claro. Seria isso daqui.
no modo claro. Se eu ativar o modo escuro, a maioria dos componentes vão adotar uma tonalidade mais voltada para preto e cinza. Essa funcionalidade de luz noturna, ela é muito útil para quem está utilizando o computador próximo da hora de dormir. Então, ou então com a visão cansada também, porque ela para de emitir algumas frequências de luz que são prejudiciais para o nosso sono e também cansam um pouco a nossa visão. Então, se estiver disponível para vocês podem clicar. Ela meio que vai trocar as cores assim, mais puxadas do azul para uma cor um pouco mais avermelhada, como está mostrando aqui na imagem de exemplo. E é muito útil. Assim como eu falei, se você quiser utilizar ela próximo da hora que você vai dormir, é altamente recomendável. Deixa eu fechar aqui para a gente continuar. E hashtag tema dark. Mano, se você não utiliza tema dark, você está errado. Atalhos de teclado. Para saber sobre todos os atalhos de teclado do Gnome, visite a ajuda do Gnome, atalhos de teclado úteis, ou na seção ou use a aplicação configuração dos Tails. Escolha aplicações, configurações. Na aplicação configurações, escolha teclado, atalhos de teclado, ver e personalizar atalhos, que a gente já verificou um pouco mais cedo, mas só para relembrar vocês, vamos lá novamente. Já abri as configurações, vim aqui na área de teclado, aqui estão as fontes de entrada, e lá no finalzinho tem aqui atalhos de teclado. Aí novamente você pode selecionar pelo grupo dela, por exemplo, sistema, e tem todos aqui os atalhos de teclado. Você pode alterar, habilitar ou desabilitar. Beleza? Continuando, o navegador de arquivos. Você pode abrir o navegador de arquivos de uma das seguintes formas. Selecione aplicativos, acessórios e arquivos. Seria isso. Aplicativos, acessórios, arquivos. Também abra um dos atalhos do menu locais, seria aqui. Qualquer parte dessa que você clicar vai abrir o navegador de arquivos, como por exemplo computador. E aqui continuando, para conectar a um servidor SFTP, protocolo de transferência de arquivos SSH remoto, primeiro, escolha outros locais na barra lateral do navegador de arquivos e especifique um servidor SFTP em conectar a servidor na parte baixa do painel direito. Por exemplo, aqui ele tem um endereço de exemplo e clique em conectar. Isso já é uma paradinha um pouco mais avançada e normalmente para quem sabe utilizar servidores, né, que não é o caso da maioria das pessoas, mas se você tiver que conectar algum servidor de arquivos, seria nessa opção. Você poderia vir, por exemplo, aqui, navegar na rede, os locais da menu de rede e aqui colocar o endereço. Aí poderia tentar realizar a conexão de algum servidor de arquivos pela sua rede, beleza? Fechando tudo e chegamos ao final desse tópico, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Valeu, gente! Vejo vocês no próximo vídeo.